Vamos prosseguir no nosso estudo, mas antes, queria perguntar que dia é hoje. Só a Leila que não pode falar, viu, Leila? Que dia que nós lembramos hoje na nossa igreja? Dia da escola dominical, né? A Leila me lembrou hoje de manhã, viu, Leila? Não está lembrando, não. Colocou lá no grupo da igreja, né? E realmente é muito importante lembrarmos disso, né? Hoje é o dia que se comemora o dia da escola dominical, né? Mais de 200 anos, né? Um jornalista inglês começou a escola dominical com crianças de rua, em Londres, crianças que trabalhavam a semana inteira e durante o final de semana ficavam vagando pelas ruas sem rumo, aprendendo tudo coisa errada. E ele então resolve reunir essas crianças para ensinar-lhes a Bíblia. E dali começa a escola dominical. E foi muito combatida na época, né? Porque achavam que iria violar a santidade do dia do Senhor, porque era uma escola. Mas pegou, né? Graças a Deus, o Espírito Santo operou, né? E a escola dominical é uma realidade hoje na igreja evangélica protestante em todo o mundo. As igrejas que ainda permanecem, né? Infelizmente, nos últimos tempos, nós temos visto também o esvaziamento da escola dominical em muitas igrejas, denominações, que acham que não é tão importante. Mas nós continuamos crendo na importância da escola dominical, de estarmos aqui reunidos, de podermos adorar o Senhor e aprender do Senhor. Então, que no seu coração também haja essa gratidão por podermos participar da escola dominical, da nossa igreja, manter ainda e continuar mantendo viva essa instituição dentro da igreja evangélica. Graças a Deus por isso. Ore agradecendo a Deus pela existência da escola dominical. Bom, a nossa lição hoje é a lição 9. Vai ser projetado aqui ou não? Você também tem no seu celular, né, já foi passado aí. E quem quiser também na tela tem o QR Code. Mais uma vez, parabéns à turma aí da mídia, né? Está trabalhando direitinho. Glória a Deus por isso, né? Então, a lição 9, a penúltima lição. Domingo que vem teremos a última. Claro, né? Se é a penúltima, domingo que vem é a última. Depois o pastor Roberto irá iniciar uma nova série de estudos sobre o ciclo da vida. É esse o título? Ciclo da família. Tá? Outro estudo desafiador que você deve separar aí o seu tempo para participar a partir do primeiro domingo de outubro. Então, o nosso título de hoje é As Coisas por Vir no Mundo. Na lição seguinte, nós vamos falar das coisas por vir na igreja. E hoje nós vamos sair um pouquinho do capítulo 7, nós vamos para o capítulo 8. E nós vamos ler do verso 15 até o verso 27. Daniel 8, de 15 a 27, o texto que vamos analisar nesta manhã. Diz assim a palavra de Deus. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. Eis que se me apresentou diante com uma aparência de homem, e ouvi uma voz de homem de entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado, e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão
se refere ao tempo determinado do fim. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual ao que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei de feroz catadura, especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã que foi dita é verdadeira. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem a entendesse. Amém. No capítulo 7, nós vimos com bastante detalhe sobre aquele quarto animal que identificamos como, de fato, o anticristo que há de aparecer no final dos tempos. E essa visão do capítulo 8 vai nos mostrar o que o mundo e a igreja serão na época do fim. Então Daniel aqui nos dá uma visão das coisas que hão de vir conforme as Escrituras Sagradas. E é uma visão bíblica, não é coisas que a gente está vendo aí, cada hora um aparece com uma visão, dizendo que Deus mostrou uma coisa e começa a ensinar coisas absurdas, né? Aqui nós vamos nos deter somente naquilo que foi revelado a Daniel, para que a gente não caia também em absurdos. Nessa visão é mostrado a Daniel o que acontecerá quando o tempo do fim chegar e o que virá depois do fim da ira. Aí no versículo 19. Ira aqui significa a ira divina, que os israelitas experimentaram quando eles foram exilados para a Babilônia. Algo que foi muito bem descrito aqui na Bíblia, Jeremias e outros profetas, Daniel. Então, eles experimentaram a ira de Deus porque haviam se afastado dos caminhos do Senhor. E a oração que eu li aqui há pouco é a oração de Daniel, realmente reconhecendo o pecado do povo, que eles de fato mereceram sofrer aquela ira de Deus. Então, aqui está se advertindo a Daniel que no final do período de 70 anos que eles ficaram exilados, não haveria paz imediatamente, um tempo de prosperidade para o povo. E o período messiânico que os judeus esperavam, a vinda do Messias, ainda iria demorar um pouco a chegar. Porque algumas coisas terríveis iriam acontecer antes. Então Daniel aqui está sendo preparado. É interessante que você vê Daniel desmaiando diante de um anjo. Depois ele se sente fraco, de tão grandiosa foi a revelação bíblica. A gente vê tanta gente hoje falando que vê anjo para todo lado, e não sente nada, não acontece nada. E como diferente é quando a coisa é verdadeira, há temor e tremor diante da majestade, da grandeza de Deus, Então, essa revelação foi importante para Daniel, mas é também importante para nós, apesar de tanto tempo tão distante de Daniel,
As linhas daquilo que foi descrito aqui, elas se projetam para o futuro nosso, para nós que vivemos agora. Aquilo que Daniel viu profeticamente foi cumprido provisoriamente depois do período do exílio. A gente vai ver isso. Porém, não será cumprido plenamente até o fim dos tempos, até o dia da volta do Filho do Homem. Então, foi cumprido provisoriamente, a gente vai entender isso depois, daqui a pouco. Então, da boca do anjo Gabriel, que aparece aqui como intérprete da visão, aprendemos que quando o fim estiver perto, haverá um rei que causará estupendas destruições. Este rei não é outro senão aquela quarta besta, lá de Daniel 7, e que os cristãos reconhecem como o anticristo. Então aqui nos é dito duas coisas acerca do tempo do reinado deste rei. Primeiro, ele aparecerá quando os transgressores cheguem ao cume. Versículo 23. Olhem para esse versículo, ele é muito interessante. Quando os prevaricadores acabaram. E essa tradução, a nossa tradução, ela não dá muito bem o sentido daquilo que está sendo dito aí. Está dizendo, quando os prevaricadores acabarem. Prevaricar é um crime cometido por alguém que detém o poder. Quando um juiz não julga as causas conforme deveria julgar, mas julga segundo os interesses. Ele está praticando uma prevaricação. Tá? Então, as pessoas que traem os interesses que é obrigado a proteger. Então, não dá muito sentido. Mas, quando a gente lê esse versículo, traduzido em outras versões, a gente começa a entender bem o que está dizendo aqui. Na Bíblia de Jerusalém, traduz o seguinte: quando a degeneração humana houver alcançado o clímax, quando chegarem ao cúmulo os seus pecados. A versão internacional diz, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo. É a tradução do versículo 23. Quando a lei e a moral já não forem mais respeitadas. Bíblia Viva. São traduções muito antigas, irmãos, mas que revelam de uma forma impressionante o momento que nós estamos vivendo. É impressionante. Quando, no fim do seu reinado, quando a lei e a moral já não forem mais respeitadas, levantar-se-á um rei de feroz catadura. Se você está vivendo nesse mundo, você está vivendo isso. Tá? Então está dizendo aí que quando a degeneração humana alcançar o clímax, e a gente olha para o mundo e fala, será que tem mais buraco para onde cair? Já nós chegamos no fim do poço da maldade, do pecado, da pecaminosidade humana. Sem dúvida, né? Então esse versículo ele esclarece muito, porque é nesse tempo, quando as coisas estiverem nesse pé, quando a lei e a moral já não forem mais respeitadas, é que aparecerá esse rei. Uma segunda coisa, ele chegará ao poder no fim do reinado deles, ou seja, depois do tempo dos reinados representados aqui na visão do carneiro e do bode. Isso nos mostra algo sobre a vida do resto do mundo nesse tempo. Então, logo a igreja e o mundo haja alcançado esse ponto, será o tempo para o anticristo faça a sua aparição. Então, nós vamos nesse estudo olhar primeiro para o que estará acontecendo no mundo e o que significa essa luta, então, entre o carneiro e o bode. Daniel viu um carneiro com 2 chifres poderosos, um maior do que o outro, e o carneiro investiu para o norte, para o oeste e para o sul. Depois você leia os versículos anteriores para você entender. Este animal representa povos e também reis, como veremos mais tarde. Desde o princípio fica claro
que simboliza um poder mundano, investindo desde o Oriente para atacar o resto do mundo em 3 frentes, tirando os outros do caminho com seus chifres. Então, um poder vindo do Oriente. Só para jogar uma pulguinha aí na sua cabeça, né? Ele faz pilhagem ao norte, ao oeste, ao sul. O carneiro fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Versículo 4. Isso foi que Daniel viu. Voluntariedade, despojo de terras, poderio militar. Ali estava um poderoso carneiro, orgulhoso e indomável. Nenhuma besta podia parar diante dele, nem havia quem escapasse do seu poder. Estamos vendo algo semelhante a esta besta surgir em nossos dias, diante dos nossos olhos. A ameaça vem do Oriente. Estejamos alertas, irmãos. O tempo da volta de Jesus se aproxima mais rapidamente do que imaginamos. A ordem do Senhor é: vigiem e orem para que vocês estejam de pé diante do Filho do Homem. Não é sem sentido essa advertência. Porém, as coisas mudam rapidamente na história humana. Apenas havia acabado de aparecer o carneiro no cenário mundial, quando um bode se levanta do Ocidente. E esse poder do mundo ocidental ataca o poder que vem do Oriente, do bode e do carneiro, com tal rapidez que os seus pés parecem apenas tocar na terra, e com tal força que aquele carneiro todo-poderoso é derrubado. Versículo 7 diz: o derrubou, portanto, em terra e o pisoteou. E não houve quem pudesse livrar o carneiro. Repare que esta é a mesma linguagem usada para falar das vitórias do carneiro pouco antes. Ok? Todo mundo acompanhando aí, né? Todo mundo quietinho, livre do carro. Então, essa é uma ironia da história, irmãos. É assim justamente o que acontece com o poder dos impérios mundiais. Quando Deus move as peças sobre o tabuleiro, segundo os seus propósitos, que diferença fazem os chifres, os bombardeiros, os grandes tanques de guerra? É Deus que está controlando. E por mais poderoso que seja o império, se for vontade de Deus, será destruído. Mesmo um cavalo mais forte e veloz pode cair na batalha. Por isso mesmo, nenhum cavalo e nenhuma arma podem ganhar a batalha por si mesmos. Nenhuma força terrena é suficiente para aguentar um só dia, quando Deus age com seu poder, segundo o seu propósito. Amém. Desse modo, o poderoso carneiro é derrotado pelo ainda mais poderoso bode. E aquele que está sentado no céu se ri à vista de todos estes chifres e armas, de todos os submarinos e aviões de combate. Deus, o Senhor, governa. Amém? Aleluia. Creia nisso. Tudo que você está vivendo e passando está sob o controle de um Deus soberano que ama você com amor eterno. Então, outra vez, a história de subida e queda se exibe diante dos nossos olhos. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força o grande chifre lhe foi quebrado. E em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então, aquele bode que vinha com toda a força e que derrotou aquele grande império que vinha do Oriente, de repente, ele também é quebrado. E surgem 4 reinos a partir dele. Então, assim, o poder do mundo ocidental, simbolizado pelo bode, também caiu da sua altura. Não nos é dito como aconteceu esta queda, mas diz que ela foi súbita e inesperada. O grande chifre foi despedaçado e deu lugar a 4 outros chifres, mas não com força igual ao que ele tinha. Em outras palavras, o grande reino foi fragmentado e transformado em 4 reinos menores. Então,
Então é assim que Daniel está vendo o curso da história que está sendo revelado para ele e para nós. Essa revelação, Daniel, para a gente, né? Para nós, para o povo de Deus em todas as épocas. Ele vê chifres e mais chifres, e há chifres por toda parte, o Oriente se choca com o Ocidente, o Ocidente ataca o Oriente, vemos uma frenética corrida armamentista, um reino engrandece a si mesmo, e outro logo responde com beligerância e com poder. Assim é a história do mundo. Reinos aparecem, outro vem, ataca, daqui a pouco aquele cai, surge outro. A história está repleta desses exemplos. Então, partindo da visão de Daniel, bem que poderíamos ter a impressão de que as nações não têm senão chifres e que não produzem outra coisa que não sejam armas para se atacarem umas às outras. Nós sabemos que em todas as nações do mundo, os orçamentos militares são muito maiores do que os orçamentos para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, né? Se você fizer uma pesquisa, você vai constatar isso. Está aqui, né? Essa corrida, para nos defender, temos que nos defender. Todos eles têm o mesmo discurso e vão fazendo cada dia armas mais destruidoras, né? E nessas situações tensas, quando um chifre confronta outro chifre, são inevitáveis os conflitos. Há de batalhas atrás de batalhas, com ambos os lados sofrendo derrotas e celebrando vitórias. Aí destacamos, hoje assistimos grandes batalhas comerciais entre as nações da terra. Uma nação sucede a outra nação com o maior poder da terra. Primeiro é o carneiro, o maior poder da terra, depois o bode, que por sua vez é destruído de uma maneira muito rápida. Então, irmão, mas isso não é a coisa mais importante da visão de Daniel. Talvez ela nos cause mais impacto, mas não é mais importante. Porque o que mais causou admiração em Daniel não foi a força dos chifres, mas foi justamente a fraqueza deles. Inicialmente parecem, né, indestrutíveis, mas de repente vê-se a fragilidade deles. Diz que um deles aqui foi, do bode, né, foi cortado sem a ação, será quebrado sem esforço das mãos humanas, no final do versículo 25. Por mais poderoso que tenha sido. Então, os chifres foram quebrados, né, um após outros, para que o simbolizar como um reino é destruído. Um império, um poder humano, um após outro eles são destruídos. A impressão dominante criada pela visão não é de vitória, mas, pelo contrário, de derrota. Por isso a gente precisa descansar nisso. Por mais que a gente esteja vendo tantas coisas acontecendo, saiba que não é isso que prevalece. Não é o poder do homem, né? Cada vencedor é vencido por sua vez. Quando se dissipa a fumaça da guerra, não há chifre que não tenha sido quebrado, nem poder que não esteja morrendo. Assim é a história da humanidade, irmãos. Destruindo-se um ao outro, os poderes orientais e ocidentais preparam o caminho para o último rei. O rei que governará o mundo inteiro, aquele que aparecerá no fim do seu reinado, quando o pecado houver atingido o seu máximo. Este rei é o anticristo, aquele versículo 23, né? Então, quando os reinos do mundo tiverem se destruído em lutas mortais, tiverem se esgotado economicamente, tiverem sem poder, quando o pecado houver alcançado o seu máximo no mundo, a degeneração humana, e nós estamos perto disso, já chegamos nisso, né, aparecerá esse rei de feroz catadura, de semblante feroz, diz a Bíblia, feroz catadura, de feroz semblante.
especialista em intrigas. Então, a impotência e o esgotamento das nações que desperdiçaram suas forças guerreando uma contra as outras serão usadas habilmente, especialista em intrigas, por este rei de rosto altivo, que Daniel vê no fim da sua visão. Ele estabelecerá sua ditadura sobre a ruína das nações debilitadas. A grande diferença, como nós já dissemos, é que esse reino ele alcançará toda a humanidade. Toda a humanidade. Por isso ele será tão pavoroso e tão diferente. E essa observação. As guerras físicas do passado estão dando lugar a guerras comerciais e no mundo das comunicações virtuais. Eu penso particularmente que hoje em dia é muito difícil uma guerra no estilo clássico, porque você vê que é muito difícil um exército derrotar o outro hoje, né? E países que têm se aventurado a entrar em outros países têm sofrido derrotas. Então é muito difícil. Então a guerra talvez esteja mudando um pouquinho, né, a sua característica, é bom a gente estar ligado nisso. Quando você vê falar em guerra comercial aí, ó, né, tem alguma coisa atrás disso aí acontecendo. E guerra virtual. Está vendo hoje a guerra virtual que está aí, né? Os aplicativos, né, as espionagens. Ontem a minha filha compartilhou um negócio que ela disse que falou alguma coisa perto do celular, né, sobre determinada marca de alguma coisa, e no outro dia aparece no seu celular uma propaganda daquilo. É isso mesmo, né? Então você está com o celular desligado, você fala alguma coisa, olha, alguém escutou e daqui a pouco você recebe lá uma mensagem. Já fica especialista nisso, né? É isso que está acontecendo, irmãos. Então, uma guerra. O negócio está pior do que você pensa. Então, esses meios estão sendo usados e vão ser usados para controlar indivíduos e nações. Simples assim. Então, peço a Deus que te dê visão espiritual de tudo isso, a gente consiga entender e ver além daquilo que você está recebendo como notícia. Olhe para a Bíblia. Tão antigo, mas tão atual, né? Nessa visão, o rei altivo de rosto está representado por um pequeno chifre que brota de outros 4 chifres poderosos na cabeça do bode. Então, o estado anticristão não descerá do céu. Entretanto, haverá uma importante diferença entre este reino e os reinos anteriores. Enquanto todos os reinos anteriores pelejaram e se destruíram entre si, este rei concentrará o seu ataque contra a terra gloriosa, contra a igreja. Ou seja, ele vai dominar o mundo, não vai ter mais nação para ele brigar. Mas como ele é um Cristo rival, ele vai se apresentar como Cristo verdadeiro, e não aquele que morreu lá na cruz, coitadinho, derrotado, que não consegue livrar o seu povo. Ele vai se apresentar, eu sou o Cristo verdadeiro, eu estou trazendo paz para a terra, estou dando emprego para você, resolvendo o seu problema. É desse jeito que ele vai aparecer. E todos vão atrás, olha que cara legal, que cara, que governante, gente, está pondo ordem na casa, pôs o mundo em paz. Para o cristão, ele é o anticristo, para o mundo não. Porque ele vai ser um Cristo rival, ele vai se apresentar no lugar de Jesus. Eu voltei. Não diz a Bíblia que Jesus vai voltar e trazer paz à terra? Ele vai voltar e trazer paz à terra. Então, aqueles que estão esperando um reino milenar aí, pode, né, fica esperando o aparecimento desse cara. E vai ter teologias, né, evangélicas, bíblicas não, né? Mas que vão apoiar. Porque vão ver nele realmente o cumprimento de algumas coisas, né? Então, não satisfeito com isso, ele tratará de manifestar o seu poder numa luta com o céu.
O versículo 10 vai dizendo, cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então ele tem liberdade para fazer isso, pois já não necessita ocupar-se da terra, onde é o único poder absoluto, sem desafiantes. A identidade deste último rei agora é inteiramente clara. Se você está acompanhando aí, você está tendo uma visão, né, bem clara daquilo que nós estamos falando e vivendo. Gabriel, né, o intérprete aqui dessa visão, ele nos dá a chave da visão. O carneiro que viste, que tinha os chifres, estes são os reis da Média e da Pérsia. Pois bem, o reino dos médios e dos persas, na verdade, foi estabelecido depois da morte de Belsazar. E este reino chegou a dominar 3/4 do mundo conhecido, indo em frente com seus chifres, com o poderoso carneiro. Então isso é o que é dito aqui. E até agora talvez alguém tenha pensado, mas espera aí, está dizendo que esse carneiro é o rei da Média e da Pérsia, que o bode é o rei da Grécia. Não, versículo 21. E esse com incrível velocidade, justamente como o bode da visão, que apenas pareceria que tocava a terra, é Alexandre, o grande, rei da Grécia, da Macedônia, que conquistou o mundo de então numa rapidez incrível. Ninguém conhecia, ninguém sabia, de repente sai o exército dele da Grécia e sai varrendo o mundo lá para o Oriente, e de repente ele se choca com o Império Medo-Persa, que estava vindo para o lado de cá. E os dois se destroem mutuamente. E a história mostra, né, que o versículo 25, como eu disse aqui, no final diz que este rei da Grécia, ele será quebrado sem esforço de mãos humanas. E assim aconteceu com Alexandre. Quem conhece a história, ele estava lá no Oriente, conquistando, de repente teve uma doença, que alguns tentam entender o que foi, ele morreu com 30 e poucos anos, no auge do seu poder, da sua conquista. Foi quebrado sem esforço das mãos. Não foi outro império que derrotou. Foi o Altíssimo. E assim acontecerá com o Anticristo no final dos tempos. É o que Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses. Aí, o reino de Alexandre foi dividido em 4. Nós já estudamos isso, né? Aqueles 4 reinos que estabeleceram ali no Oriente Médio, os Seleucidas e os Ptolomeus. Eles dominaram aquela região. E na época, um pouco antes da vinda de Jesus. Então, gente, essa profecia se cumpriu. Se cumpriu. Como eu disse, provisoriamente. Porque ela aponta para o final. Se cumpriu antes da primeira vinda de Jesus, provisoriamente, e vai se cumprir antes da volta de Jesus, de modo completo e definitivo. O Antíoco Epifânio, que é um tipo do anticristo, que foi o governante que dominou aquela região, era um cara, se você puder ler a história dele, você vai ficar apavorado com a maldade desse sujeito. Era o próprio demônio. Satanás, né, destruindo o povo judeu, matando e fazendo tudo o que queria, de uma forma assim avassaladora. Então, os livros de história demonstram o que esse homem fazia, né? Então diz que esse chifre pequeno que cresce assustadoramente, apoderando-se da terra gloriosa, como atormentador e perseguidor dos judeus e colocando-se a si mesmo em posição ao Senhor dos senhores. Então, irmãos, nós não devemos subestimar o poder e a profundidade das Escrituras Sagradas, supondo que isso é apenas uma profecia referente ao povo judeu, que aconteceu há milhares de anos atrás, e logo depois, né, um século depois de Daniel. Mas que esses eventos
Os eventos que essa visão descreve são uma prefiguração do que a igreja enfrentará nos últimos tempos. Os judeus enfrentaram isso. O templo de Jerusalém foi profanado, sacrifícios foram tirados e houve grandes revoltas, grandes massacres, pouco antes da vinda do nascimento de Jesus. Então, a mensagem para a gente é essa, ó. Nós também temos que enfrentar esse temível rei. Antíoco Epifânio é uma prefiguração e precursor do arqui-inimigo da igreja. O ditador do mundo inteiro que governará durante as horas finais da história do mundo. O nome desse ditador é Anticristo, ou um Cristo rival ao Jesus histórico. Isso para os cristãos, eu falei. O mundo verá nele um grande governante. E a sua atuação está descrita nos versos 24 e 25, né? Grande é o seu poder, mas não por suas próprias forças. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e o povo santo. Por suas astúcias nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. Aí ele é quebrado. Aí literalmente ele quebra a cara, né? Porque vai enfrentar o poder do próprio Deus, do próprio Senhor Jesus. Então, fica uma coisa que precisa ficar bem claro, é o seguinte: a gente está tão acostumado a falar em anticristo, em anticristo, em anticristo. Então, isso na nossa mente cristã, na nossa mente evangélica, bíblica, a gente acha que isso vai ser uma coisa normal. Para o mundo, não. Será um governante como qualquer outro, que virá com promessas e fazendo grandes coisas. Para a igreja, para o povo de Deus, é que ele vai se apresentar como um Cristo rival, porque ele vai exigir adoração. O Apocalipse faz isso, fala sobre isso. Ele vai exigir, vai ser a besta que emerge do mar e da terra, o poder político com o poder religioso. Então, se você não se enquadrar dentro daquela religião, adorando aquela imagem da besta, você vai sofrer as consequências. Tá? E já estamos caminhando para isso. Né? Os controles estão aí. Então, para isso, ele vai se apresentar como Cristo, que é o nosso Deus, a quem nós adoramos, a quem nós servimos. Ele vai se apresentar. Pô, cadê o seu Cristo? Aquele que morreu na cruz, deixa você estar na pior aqui agora, sofrendo tudo isso. Aquele era um Cristo mentiroso, o verdadeiro sou eu. Ele vai apresentar dessa maneira. E enganará muitos. Enganará muito, porque a Bíblia diz sobre essa época de prosperidade, né, da vinda do Messias. Então, gente, é preciso muita graça, muita misericórdia de Deus. E graças a Deus, Jesus disse que esse poder do engano será tão forte que, se não fosse a graça de Deus, os eleitos seriam enganados também, de tão poderoso que será esse engano. Mas você pode dar uma graças a Deus aí, porque você está protegido. Você está selado com o Espírito Santo, que ninguém pode tirar de você. Os outros serão selados com outras coisas, mas você foi selado com o Espírito Santo da promessa, que guardará o seu depósito até o dia final, que ninguém vai arrebatar você das mãos do Senhor. Temos que nos segurar nisso, irmãos, nessa promessa do Senhor. Então, dessa visão, temos uma indicação de quando podemos esperar. Como Cristo, o anticristo está esperando o cumprimento do tempo. O seu tempo chegará quando o mundo se haja degenerado até o ponto que a visão traça para nós. Está esperando um mundo no qual o carneiro e o bode e várias outras criaturas estejam travadas num combate mortal. Combate que compreende duras realidades, mais que meros fenômenos de uma visão. No tempo que culmina no anticristo, tais poderes e lutas não serão apenas fragmentos da história antiga,
mas serão os temas que ocuparão as primeiras páginas dos jornais e dos noticiários da TV. Cada um fará o que quiser, mostrando seu próprio poder e caindo então em derrota, até que finalmente todas as nações se enterrem mutuamente numa fossa comum. Então o que temos que esperar? Que vai haver, né, grandes conflitos aí, que vai esgotar as nações ao ponto de não terem mais forças. Aí aquele chifre pequeno vai aparecer e dominar as coisas. Quando tudo isso estiver acontecendo, será o tempo do anticristo. Ele está observando muito cuidadosamente todos os desenvolvimentos, esperando o momento preciso, o momento adequado, quando as nações se hajam golpeando umas às outras até quase a morte. A gente está vendo o que a pandemia está causando aí no mundo, em termos econômicos, em termos de disputa entre as nações, em termos de que as economias estão sendo extremamente afetadas, e a gente vai ver a coisa caminhar nesse sentido, né? Você vê duas potências no mundo hoje, Estados Unidos e a China se bicando, né? Inclusive em questão de aplicativos, né? Um acusando o outro de espionagem eletrônica, guerra comercial. A coisa está andando. Quando lemos acerca do carneiro, do bode e do expectante e enganoso terceiro poder, nos sentimos tentados a dar nomes a estes animais, identificando-os com países atuais. Devemos desistir desse impulso. Porém, devemos nos manter alertas uns aos outros, de maneira que sejamos capazes de entender os sinais dos tempos. Jesus nos disse quais são estes sinais: guerras e rumores de guerras, fomes, epidemias, que iriam se intensificar no tempo do fim. Mas o pior ainda está por vir. Boa notícia, né? No desolado campo de batalha física, comercial, virtual, onde as nações se destruíram mutuamente, aparecerá a figura do anticristo. Estas guerras serão horríveis em si mesmas, mas serão apenas o princípio das dores. Faríamos bem em enfrentar os fatos com ambos os olhos bem abertos. A verdade revelada na Escritura do Antigo e do Novo Testamento nos fará livres. Porém, quando e quantos de nós estamos prontos para a verdade? Um estudo como esse ou nos anima ou nos abate, né? Tem gente que fala assim, não estou nem querendo ouvir mais esse estudo do pastor Eloy, porque está difícil. Mas nós não podemos fugir da Bíblia. E a verdade é que vai prevalecer, né? Estamos preparados para o inimigo que atacará não o nosso país, mas a igreja do Senhor Jesus? E você ama a igreja do Senhor Jesus, o reino de Deus, a ponto de morrer por ela? Vai ser a grande questão. Nós somos ensinados que devemos morrer pela nossa pátria, porque nós amamos a nossa pátria, né? E é verdade. Mas será que alguém terá coragem de morrer pela igreja, pelo Senhor Jesus, e aparecerá como um fracassado? É a questão que nós precisamos parar e começar a pensar e remoer no nosso íntimo, né? Então, no domingo que vem tem mais um pouquinho. Você vai ver o que vai acontecer com a igreja, com você, nesse tempo do fim. Amém? Vamos ficar por aqui hoje. Chega, né? Já deu. Abraão, que deu